Vamos colocar lá. Mas não tem problema, não. Depois eu gravo esse comecinho. Parei aqui na odonata. Depois eu gravo o comecinho para o pessoal. E aqui, gente, né? A odonata tem esse nome, principalmente, então, por esse hábito alimentar que é extremamente devorador, né? Como eu falei para vocês, esse momento de ninfa que está lá se desenvolvendo, né? As primeiras fases ali da vida dela, logo que eclode do ovo, é dentro de ambiente aquático. E ali elas são extremas devoradoras de peixes, né? De filhotinhos de peixes pequenos, e elas são devoradoras. E depois elas passam a ter outros hábitos, então também mais para o lado, olha, elas têm esse aparelho bucal bastante mastigador, então, né? Bastante forte para fazer esse tipo de alimentação. E as asas aí membranosas também, olha, do tipo lisinha, não é nada, não tem escamas, não tem nada, e tipo, então, membranosa, tá? Deixa eu ver aqui. Mais uma, não tá. Pronto. Então, aqui um pouquinho mostrando, né, de quando larva, olha, lá em ninfa, né, nesse momento de ninfa, elas são aquáticas, então as asas ainda são muito pouco desenvolvidas, tá? Só ver aqui, tá? Pouco desenvolvidas, mas que são extremas predadoras nesse momento, tá? Aqui são dois grupos diferentes, mas ambas estão dentro do grupo das libélulas, né, das odonatas. Então, temos Zygoptera e Anisoptera. E esses são a gente já tem, assim, uma diferença bem clara entre um tipo e outro, então, uma família e outra aí de odonatas, tá? Neuróptera normalmente é bem pequena, tá, gente? Não é muito grande, não, cerca de 2 centímetros, 2,5 centímetros, tá? Também mostra aí, olha, neuros, né? Então, o neuros vem de nervura, então são esses crisopídeos, eles são bem pequenininhos, muito bonitinhos. Os ovos, principalmente, que eles colocam é muito bonitinho, tem um pedúnculozinho esbranquiçadinho e depois o ovinho em cima. Eles ficam como que elevados, como se fosse um pirulitinho. Muito bonitinho esses crisopídeos, tá? São pequenos e é desse grupo Neuróptera, tá? Vamos ver. E a asa também, né? É tipo membranosa também. Dermátera, as tesourinhas, né? Então, derma, pele e ptera, asas. Então, também nós temos aqui, olha, um grupo bem diferenciado, principalmente pelos cercos, tá? Então, nós temos machos e fêmeas também tendo uma diferença quando a gente olha esse último segmento, que é o cerco. Então, diferenciados essas pinças aqui entre machos e fêmeas. E outra coisa também que a gente nota é que essas asas aqui, ó, é do tipo braquiélitro, ou até mesmo quase que élitro mesmo, tá, gente? Então, também tem uma parte dessa asa esclerosada, bem firme, tipo de coleópteros, mas também tem um pouquinho de asa, então, membranosa junto, tá? E aqui, olha, também braquiélitro não cobre o abdômen, então são asas bem curtas, tá? Então, duras, esclerosadas e que são bastante curtas. Ó, o abdômen bem longo, mas essas asas são bastante curtas também, tá? Aqui para cá, mais mostrando essas ordens, né? O coleóptera, onde a gente pode ver, então, essas asas em forma de élitro, mas que o segundo par está aqui, olha, membranoso. Mas o par que caracteriza, portanto, esse grupo é o élitro, então, tá? Aqui mostrando também, né? Essa asa em élitro. Megalóptera, que é a formiga-leão, lembra lá? Então, essa também tem um momento de larva aquática, tá, gente? Então, bem legal ela, também serve para pescaria, uma vez que peixes também comem muito insetos.
Então, é uma iguaria para esses peixes e que esses indivíduos também são bem diferenciados, tá? Contém também essas asas membranosas, tá? E a gente também, depois a gente vai ver que existe uma diferença entre machos e fêmeas, de acordo com essas pinças que elas mostram aqui anteriormente, tá? Plasmatódia, que são, aí sim, os bicho-pau, tá? Então, bem legal, olha, eles se utilizam de camuflagem, que eles gostam muito, então, de estar sempre em goiabeiras, e ele é muito idêntico a alguns galinhos de goiaba, né? Então, muito legal. Existem alguns, olha, que chegam a 30 centímetros, e nós temos um exemplar muito bonito lá no laboratório que chega a quase isso aqui também, tá? Regeneram, ó, em partes, né? Alguns apêndices perdidos, ele tem essa capacidade, então, de se regenerar, né? Então, são animais aí bastante interessantes também. Himenóptera mostrando aqui também, olha, e depois as importâncias que nós vamos também dedicar tempo para falar também desses animais, tá? Vamos falar mais detalhadamente aí desses grupos aí, tá? Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, deixa eu ver aqui se eu acho, tá? Deixa eu ver aqui. Não, não é isso aqui não, gente. Nada disso. É aqui. Deixa eu ver se... Não. Ai, meu Deus, tô perdida. É aqui na internet, gente. Deixa eu ver se eu consigo. Eu tinha entrado aqui num site. Deixa eu ver se vai entrar. Aqui. Vocês conseguem ver aqui? Será que deu para... Dá para ver, é o site. Dá para ver esse site? Dá. Da coleção virtual? Ótimo, ótimo. Então, tá bom. Então, gente, olha, tem um site bem legal aqui, que é da GPEG, tá? Então, essa coleção virtual de insetos do CCA UFSCar, né? Então, Universidade Federal de São Carlos, tá? Então, bem legal, falando aqui de morfologia externa dos insetos, né? E falando aqui, ó, que a identificação é uma etapa fundamental para solucionar qualquer dúvidas ou problemas entomológicos, né? E possibilitando a obtenção de diversas informações bibliográficas sobre um táxon. O táxon pode indicar uma unidade em qualquer nível de sistema de classificação de seres vivos, que é reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, né? Então, a gente tem aqui, olha, para muitos taxonomistas, a identificação de um espécime não requer mais do que uma breve checagem dos caracteres críticos. No entanto, para não especialistas, é uma tarefa difícil e geralmente frustrante. E realmente é. Falei para vocês que o trabalho de identificar, muitas vezes, insetos é bastante complicado, tá? E que, assim, a gente, apesar de ter muita ajuda, de ter, então, chaves taxonômicas, né? Chaves dicotômicas de identificação, muitas vezes elas ainda não nos dão a precisão de poder identificar esses insetos até a nível de espécie. Então, muitas vezes a gente consegue chegar em nível de família, de gênero, né? Mas de espécie, às vezes, acabam confundindo e muito, principalmente quando a gente tem exemplares em fase muito juvenil, tá? Principalmente em fase larval, é bastante complicado. E isso é mais fácil realmente para um taxonomista formado realmente fazer essa identificação, né? Então, a gente não tem muita ajuda ou esclarecimento. Ainda existe um pouquinho aí
para que eu vou ensinar, né? Eu aprendi até aqui, o que eu sei é meu, né? Então, parece que é um pouco eles ficam, assim, bastante... Não quer compartilhar mesmo, né? Então, existe essa dificuldade da gente conseguir, né? Obter todas as informações necessárias para que a gente consiga identificar num nível bem mais baixo do que a gente consegue, tá? Então, aqui, olha, tem bem legal nesse site aqui, mostrando algumas coisas aqui sobre essas divisões, né, corporais e tudo mais, porque a gente necessita, principalmente quando a gente trata de reconhecimento, de caracterização e de identificação de insetos, é necessário que a gente conheça bastante, gente, da morfologia, então, dos insetos, né? Então, mais para frente a gente também vai mostrar asas e pernas, tipos, né? Vamos mostrar bastantes características para que a gente depois também consiga, junto com uma chave de identificação, pelo menos chegar a uma identificação aí da ordem, até é fácil você chegar na ordem daquele inseto, e também a gente vai ter oportunidade de chegar, né, de ter essa chave de identificação para a gente chegar em níveis mais baixos de identificação, tá? Então, bem legal que a gente tenha, né, a gente tem que conhecer tudo isso, aqui um exemplo, gafanhoto, tá? Mas que já tive orientandos também que levantou, né, espécies de ortóptera no fundo de vale, e bem complicado, apesar de parecer que ortóptera não tem tanta coisa, mas existem muitas famílias e gêneros diferenciados que acaba complicando bastante, tá, gente? Então, uma diferença que você encontra e que é típica daquela família ou não, isso vai fazer muita diferença, então, quando a gente está fazendo identificação, tá? Aqui, principalmente dentro desse grupo, né, quando a gente estava fazendo reconhecimento, uma estrutura que eram os arólios, né, a quantidade, a posição que ele estava, nos ajudou muito a chegar no reconhecimento. Mas também, para chegar a isso, a gente precisa saber o que são os arólios, né, e muitas vezes nessas chaves não nos explicam muito como é o formato. Às vezes os desenhos não são muito nítidos para que você reconheça isso. Então, é bem complicadinho, mas que a gente vai conseguir aí ver bastante coisa, tá? Aqui embaixo, bem legal também, olha, que ele vai mostrando, olha, olhos, fêmur, né? Vai dando, então, os cercos, e que para você reconheça todas essas regiões, essas partes, né? Para que você depois, durante um reconhecimento com uma chave de classificação ali, de identificação, você vai encontrar lá, em certo passo que você vai correr nessa chave, vai lá falar, no tarso, o arólio está presente no tarso tal, número tal. Então, você sabe que já o tarso é essa parte, né? E é lógico, o tarso, ele é dividido em várias partezinhas aqui. Então, a gente tem que reconhecer tudo isso aqui, tá, gente? Olha, bem legal para a gente... Deixa eu ver se eu consigo de novo, ó. A gente consegue manipular aqui para ir, né, rodando o bichinho, tá? Olha, para a gente... Então, bem legalzinho isso aqui também para a gente, ó, agora ele dá, então, total, né? Acho que é isso aqui, 3D, Saito. Não sei como é que a gente pode falar, né, toda essa movimentação aqui que a gente consegue do bichinho, tá? Bom, então aqui tem algumas coisas legais aqui que ele apresenta também, né?
como depois também ele divide aqui, ó, cabeça, antenas, que são coisas que nós estamos vendo, então, no nosso dia a dia aí de aulas, tá? Então, explicando como é que a gente vai fazer a identificação dessas antenas, né? Esclarecer, então, todos esses tipos aí que a gente tem e que a gente está vendo pouco a pouco, ó. Até figuras, não foi daqui que eu tirei, mas de um outro local que eu tirei, mas ele usa aqui, ó, bastante dessas figuras aí, bem legais da gente, né, que eu também acabei achando esse site aqui hoje e achei ele bem interessante. Também mostra sobre tipos de asas, né, às vezes não todos, mas que dá ali uma boa ideia, então, desses animais, tá? Que bem legal de pernas também, que nós vamos ver certinho cada tipo de pernas desses animais, tá? Sobre abdômen e ainda dá aqui alguma coisa e que nós temos também muito dessas literaturas aqui que a gente tem também na biblioteca, tá? Bem legal de estar dando uma olhadinha. Bom, pessoal, é isso que a gente tinha aí para dar uma mostradinha hoje, tá? Alguma dúvida sobre isso? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Então, Tranquilo, tá bom. prof. Então, tá bom. Eu vou já salvar, vou ver se dá tempo de eu gravar o pedacinho primeiro para poder juntar para mandar para o pessoal, tá bom? Agradeço a presença de vocês aí, tá? A Maria acho que não pôde entrar hoje, né? Ela falou que não conseguia entrar hoje. Eu imagino. Mas tá tudo certo. Então, crianças, até semana que vem, tá bom? Até mais, Até mais, prof. Até mais, Boa gente. noite. Obrigada, tá? Beijo. Tchau, tchau.